E nós estamos numa sessão aqui do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 6, do verso 1 ao 18, onde Jesus está tratando sobre a maneira como seus discípulos deveriam viver e realizar as suas práticas religiosas. Jesus ele indicou um princípio geral, um princípio regulador acerca dessas práticas religiosas. Você encontra esse princípio no versículo 1 aqui do capítulo 6. E logo depois Jesus ele vai exemplificar esse princípio por meio de 3 exemplos práticos. Ele vai usar o exemplo da caridade, o exemplo da oração e o exemplo do jejum, que eram práticas que sustentavam o judaísmo do primeiro século e que permanecem práticas presentes na vida do cristianismo, né? Então todo cristão ele pratica essas 3 coisas. Nós já vimos até aqui o exemplo da caridade e na semana passada nós iniciamos o exemplo da oração. Então eu vou ler de novo aqui os versos 5 a 8, que foi o texto da semana passada, que diz ali: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito do seu falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus ele ensina aqui que a vida da oração dos discípulos dele não deve ser uma vida a atrair a atenção das outras pessoas, como fazem os hipócritas. Esses hipócritas, nós vimos o sentido da palavra no grego original, era de um ator, né? Então são atores religiosos que procuravam os horários mais movimentados da sinagoga para ir lá fazerem as suas orações extensas, né, em pé, para serem vistos dos outros homens e passar uma imagem de uma pessoa piedosa. Eles transmitiam uma imagem que não era verdadeira, não era a imagem deles mesmos, e sim de uma pessoa que não existia, de um personagem. E o discípulo, Jesus diz, ele deve fazer o contrário. O discípulo ele deve orar em secreto, né? Jesus não diz que a oração em pública é inválida, ou que a gente não deva fazer, mas que a oração em secreto ela tem um único objetivo, que não é chamar a atenção de ninguém, porque em secreto ninguém sabe que você está orando, apenas Deus. Então, a oração de alguém que faz em secreto, ela é uma oração que busca atingir apenas a Deus. Além disso, ele diz também que o seu discípulo ele não deve usar de artifícios como o povo pagão, usando repetições sem sentidos, como se por muito falar essas repetições, isso trouxesse algum valor a mais para a oração. Jesus diz que fazer o uso de repetições sem sentido só mostra falta de conhecimento sobre o Deus das Escrituras. Nós precisamos, como os discípulos, orar de maneira correta, buscando na palavra de Deus conhecê-lo de maneira verdadeira, quem esse Deus é de fato, e aí esse conhecimento de Deus vai nos levar a exaltar Ele acima de todas as coisas, enquanto nós diminuímos cada vez mais na sua presença. Então, o seu discípulo, ele ao orar, ele sempre toma uma posição de diminuir diante de Deus e exaltar a Deus e os seus atributos. Então, o foco na nossa vida de oração jamais deve ser nós mesmos, né? Nossas petições ou nossas necessidades. Mas o foco das nossas orações deve ser os atributos de Deus, em especial a soberania. Nós podemos pedir coisas para Deus? Podemos. Deus se alegra quando os seus filhos recorrem a Ele, quando seus filhos expõem as suas necessidades a esse Pai. Só que Ele atenderá esses pedidos conforme a sua soberana vontade. Nós chegamos agora, irmãos, em um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, né, a famosa oração do Pai Nosso. E antes de lermos aqui o texto, é importante a gente sabermos algumas informações acerca dessa oração. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a oração do Pai Nosso de acordo com o contexto do Sermão do Monte. Nós não podemos olhar essa oração de maneira isolada, como um texto à parte. Não, Jesus ele aqui está ensinando sobre práticas religiosas. Ou seja, a oração faz parte da vida de todo cristão. E aí Jesus inicia o seu ensino sobre esse assunto trazendo uma crítica dura ao sistema religioso, né? Aquela postura hipócrita
que existia muito na sua época e que existe ao longo de toda a história, né? Hoje mesmo existem várias pessoas que estão desempenhando papéis para parecerem pessoas religiosas, mas que de fato não são. Então, a gente não pode olhar para esse texto alheio dessa crítica, né? Uma crítica também à maneira pagã de se fazer orações, como ele diz, usando de vãs repetições. Então, o que nós temos aqui, irmãos, em primeiro lugar, não é uma reza. Jesus, de maneira alguma, traz essa oração como, olha, repitam sempre essa oração. Não. Nós não devemos repeti-la continuadamente. Provavelmente muitos de nós já fizemos isso. Muito provavelmente muitos de nós oramos por muitas vezes o Pai Nosso. Mas Jesus acabou aqui de falar sobre repetições sem sentido. As vãs repetições, ou seja, palavras que são repetidas, mas desprovidas de entendimento. Onde você só repete aquilo, mas você nem sabe o que de fato está falando. Jesus acabou de criticar isso. Então, nitidamente, nós não temos aqui uma reza, mas nós temos aqui um modelo, né? Uma orientação em como conduzir a nossa vida de oração. Jesus está nos ensinando como orar, quais elementos nós devemos ressaltar nas nossas orações. E você verá que, principalmente, a oração do Pai Nosso, ela enaltece a soberania de Deus. É uma oração modelo que ressalta o que Jesus acabou de falar no verso 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes mesmo de lhe o peçais. Com isso em mente, irmãos, vamos fazer a leitura agora dos versos 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, eu já comentei algumas vezes aqui, mas nunca é demais. Talvez, não sei qual versão você tem na sua Bíblia, qual é se é Almeida Revista Atualizada, se é NVI, NVT, eu não sei qual livro você tenha na mão, mas talvez você tenha reparado que o verso 13 eu não li, pelo menos uma boa parte dele, né? Na minha Bíblia, por exemplo, é um texto que está em colchetes, né? Não sei se sua Bíblia também aparece colchetes. Alguns sim, outros não. Mas o que tem nos colchetes é uma doxologia, diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o que está aqui na Bíblia destacada entre colchetes. Dentro da teologia, nós temos um campo de estudo chamado crítica textual. Tá? São homens de Deus que fazem esse trabalho. Eles pegam todos os manuscritos, né, pelo menos a grande maioria deles, e comparam os manuscritos entre si para saber se há divergência de um texto para o outro. Essa crítica textual, ela tem nos mostrado que essa doxologia aqui, ela só aparece em poucos manuscritos e não aparece nos mais confiáveis. Portanto, há muito indício de que esse texto não saiu da pena do apóstolo Mateus. Muito provavelmente essa doxologia foi acrescentada depois por copistas. Tá? Mas esse texto traz alguma implicação ruim? Não, ele não traz nenhuma contradição, ele não traz nem nada herético, nem coisa do tipo. O problema, irmãos, é que a proposta da nossa igreja é expor a palavra de Deus. Se nós temos dúvidas de que isso é palavra de Deus, que isso foi um acréscimo posterior, nós não vamos expor esse texto aqui. Então eu não vou expor a parte do versículo 13, essa parte que é uma doxologia, e também uma partezinha final ali do verso 15. São os dois textos que eu não vou estar expondo. Vou estar expondo todo o resto, porém esse não, porque há muitas dúvidas e muita evidência de que esse texto não é um texto original que foi escrito e inspirado por Deus. Ok? Tendo dito isso, eu imagino que você já deve estar pensando, mas o pastor não vai expor todo
a oração do Pai Nosso hoje. Certamente não vou, irmãos. Se eu fizesse isso, expor todo o texto hoje, nós não teríamos a profundidade necessária, nós perderíamos muitas informações preciosas aqui desse ensino, desse texto maravilhoso, do ensino de Cristo que ele entregou aos seus discípulos. Hoje eu vou me ater, na verdade não vai ser nem a um versículo, eu vou me ater ao que implica orar para Deus chamando ele de Pai Nosso. Então eu vou ficar apenas no verso 9, porém eu não vou expor todo o verso 9. Tá? O meu objetivo aqui, essa noite, também é a minha oração, irmãos, é que essa série de sermões aqui que será pregada nesse texto, que ele venha de fato a impactar a sua vida, que venha realmente lhe mostrar o quão precioso é orar a Deus chamando ele de Pai Nosso. E que nunca mais, irmãos, você olhe para essa oração da mesma forma como você olhava anteriormente. Então, antes de prosseguir, vamos orar ao nosso Deus. Amém, Senhor. Bondoso Pai, querido Deus, nós queremos louvar o Teu santo nome. Queremos enaltecer a Tua majestade, a Tua soberania, a Tua glória, que foi manifesta a nós, Senhor, de várias maneiras. Na Sua criação, na criação do homem, mas de maneira especial, a Tua glória é revelada na Palavra de Deus. Nós temos diante de nós a própria Palavra do Senhor. Nós temos aqui Deus falando a nós por meio de um modelo de oração, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, como pecadores que somos, que nem mesmo orar nós não sabemos. Nós precisamos que o Senhor nos ensine. E nós precisamos que as nossas orações elas sejam inspiradas por Ti e sejam orientadas pelo texto bíblico. Portanto, o que nós temos aqui é extremamente importante e relevante para todos nós. Pai, que a gente venha a mergulhar nesse oceano, Senhor, de pedras preciosas, que é a Tua Palavra. Que o Senhor fale a nós aqui essa noite e que nós tenhamos a nossa vida de oração impactadas por meio desse texto. Nós cremos que a Palavra de Deus tem poder, não são palavras humanas, não são pregações de pastores, mas é a exposição do próprio texto bíblico que tem todo o poder. E nós confiamos em Ti, Senhor, e pedimos o Teu Espírito para nos ajudar aqui, que realmente seja um tempo precioso. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu vou me ater aqui no verso 9, somente nessa parte. Portanto, vós orareis assim, ou seja, vocês já viram, eu já falei para vocês sobre oração, a maneira errada e a maneira correta. Então, por causa disso, por causa da soberania de Deus, porque Deus sabe o que você vai pedir antes mesmo de você orar, ore desse jeito. Esse é o modelo que você deve orar. Você deve buscar aqui orientações para a sua oração. Então, vós orareis assim, Pai Nosso que estais nos céus. Jesus, ao nos ensinar a orar, ele diz que nós deveríamos iniciar as nossas orações clamando ao Pai Nosso. Esse título atribuído a Deus aqui por Jesus, ele nos traz muitas informações importantes, irmãos. É um pequeno título, são 2 palavras, mas aqui há muita coisa que nós podemos conhecer e saber sobre Deus e como nos achegar a esse Deus. Chamar Deus de Pai Nosso nos revela, em primeiro lugar, que Deus é um ser pessoal. Sempre que você se colocar em oração e você chamar Deus de Pai, lembre-se que Ele é um ser pessoal. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas, quando falam de Deus ou pensam sobre Deus, elas possuem concepções de Deus como uma espécie de força cósmica, um tipo de energia que deu vida, que fez toda a criação. É um tipo de pensamento muito comum nos nossos dias, extremamente difundido. Você certamente vai encontrar muitas pessoas falando sobre Deus,
dizendo que creem em Deus, mas quando você se aprofunda numa conversa sobre esse Deus, você verá que a concepção que há de Deus é um ser totalmente impessoal. Não existe um relacionamento direto com esse Deus. E o conceito de um Deus impessoal, eles têm se tornado cada vez mais comum. Inclusive, muitos cientistas e intelectuais, eles têm abraçado essa ideia de que há alguém por trás da criação, porém esse alguém está alheio do mundo. Ele não se relaciona com as pessoas. E essa popularidade desse tipo de Deus é facilmente justificável. Se justifica isso porque realmente é muito cômodo pensar em Deus nesses termos. Um Deus impessoal. E por que é cômodo? Primeiramente, irmãos, porque você pensar num Deus impessoal te libera de qualquer vínculo de relacionamento. Mas principalmente porque pensar em um Deus impessoal retira totalmente o senso de autoridade. Ou seja, com um Deus que é só uma força, uma energia, não existe a necessidade de um trono. Não existe a necessidade de governo, de responsabilidade moral, por exemplo. Moralidade, ela só é exigida em relacionamentos pessoais. Para um Deus impessoal, você não precisa nenhum tipo de obediência. Questões morais só são necessárias em relacionamentos pessoais. Você jamais vai prestar conta de chutar uma pedra. Você não vai ter que prestar conta de ter dado um bico numa pedra. Mas se você chutar um rei, uma autoridade, um prefeito, um governador, um presidente, você sim vai ter que prestar contas desse ato. Então esse pensamento de Deus como uma força, ele é produzido aqui dentro, na cabeça de certas pessoas. E como nós falamos na semana passada, nós precisamos do verdadeiro conhecimento de Deus, que é encontrado por meio da sua revelação. É impossível o homem conhecer Deus por si mesmo. Deus precisou se revelar. E ele fez isso de maneira muito graciosa. Nós temos aqui nas nossas mãos a revelação desse Deus. E o que a revelação essa nos mostra acerca do Deus Criador? Ela nos mostra desde as primeiras páginas um Deus que se relaciona. Nós vemos Deus falando com Adão e Eva. Nós vemos Deus comunicando a sua vontade. Nós vemos Deus fazendo alianças com homens. Nós vemos Deus com sentimentos, demonstrando amor, outras vezes ira. E nisso nós encontramos onde está a nossa imagem e semelhança de Deus. É nisso, não é na forma física. Nós somos semelhantes a Deus nesse sentido, nós somos seres pessoais, seres com vontade, seres com emoções, seres que se relacionam, que se comunicam. É isso que nos distingue de toda a criação. Nesse sentido, nós somos como Deus, seres pessoais. E dentro desse ambiente de relacionamentos que nós possuímos, existem aqueles relacionamentos que são mais próximos que outros. Existem os relacionamentos de amizade, existem aqueles colegas de trabalho, aqueles que a gente apenas conhece, porém não tem grande intimidade. Temos relacionamentos familiares com um vínculo muito mais forte. E de acordo com esse contexto de relacionamentos pessoais, nós temos aqui o termo Deus Pai. Isso nos indica o nível de relacionamento pessoal que Ele deseja ter conosco. Não é por acaso, irmãos,
que ao longo do tempo, e mais especialmente nos nossos dias, existe uma tentativa que é diabólica, irmãos, de destruição da família nos termos cristãos, nos termos bíblicos. E de uma maneira mais particular, existe uma tentativa de desconstruir a figura paterna. E por que isso é feito, irmãos? Porque quanto mais a sociedade se distancia deste modelo, que hoje é patriarcal, um absurdo, o modelo patriarcal de sociedade, temos que acabar com ele, é o que dizem os movimentos modernos. Quanto mais você se distancia da figura do pai, da figura da família, nos termos da palavra, mais você desconfigura um ponto extremamente importante do caráter de Deus. E aí você tem pessoas que enfrentaram relacionamentos com um pai terreno abusivo, ou um pai ausente que não participava do desenvolvimento da família, ou até mesmo um abandono paterno, de pessoas que viveram sem a figura do pai, e isso é cada vez mais comum na nossa sociedade, né? Mães solteiras, mães decidindo ter seus próprios filhos, ou desconfigura a ideia do pai como um líder, né? Alguém que deve sustentar a sua família, seja espiritualmente, seja materialmente. E aí pessoas que não têm mais essa figura do pai, elas encontram uma dificuldade enorme de lidar com a ideia de um Deus Pai. E aí qual é o ponto? Não, temos que trocar o gênero de Deus na Bíblia. Deus não é o Pai, Deus agora é um Deus transgênero. Nós vivemos uma sociedade no Brasil que é extremamente matriarcal. Você pode ver, as famílias dão muito mais valor para a mãe. Basta ver o Dia das Mães. Todo mundo sai comprar presente. O Dia do Pai é uma meinha lá e tal, ninguém dá muita bola. Churrasquinho, que tá bom, de bom tamanho. Qual é a grande imagem divina do contexto brasileiro? Aparecida. Porque há essa valorização na figura materna. Porque foi desconfigurado a ideia do pai. E essa é uma má notícia, irmãos. Essa é uma má notícia. Porém, irmãos, em Cristo nós sempre temos a outra notícia que é boa. Mesmo para essas pessoas que passaram por problemas com o seu pai terreno, que encontram dificuldades para lidar com o conceito de um Deus Pai, em Cristo há a redenção do Pai. Em Cristo há a verdadeira imagem do Pai perfeito. O Deus da Bíblia é um ser pessoal, nós temos o Pai no sentido pleno e verdadeiro. Um Pai que sustenta, que ama, que sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos a Ele. E aqui se faz necessário a gente colocar uns limites na questão do Deus Pai. Ele é pai de quem? O texto diz que ele é o Pai nosso. Ou seja, ele é pai de muitos filhos. Ele é pai de uma família. Não é? Que família seria essa? Seria Deus pai de todos os homens? Em um certo sentido, você poderia sim. Deus criou todas as pessoas. Deus é aquele que faz nascer sol e derrama sua chuva sobre bons e maus. Então, como Criador, eu posso dizer que Deus é Pai. Mas a Bíblia ensina que de uma maneira mais específica, e essa maneira mais específica é exaltada pelo verso 8 aqui do texto, um Pai que ele conhece a necessidade daqueles que se relacionam com ele. Então, nesse sentido, Deus não conhece a necessidade de todos. Ou seja, Deus não é Pai de todos. Aqui mesmo no Sermão do Monte, Jesus já disse, lá nas bem-aventuranças, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, nem todos são chamados filhos de Deus. No capítulo 5, versos 44 e 45, aqui também do Sermão do Monte, Jesus diz que os filhos de Deus são os que amam os inimigos, que amam os seus perseguidores. Ou seja, nem todos são filhos de Deus. 1 João 3,10 é ainda mais enfático. João ele separa a humanidade em duas famílias.
Ele diz assim no texto: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. E muitas pessoas se ofendem com isso. Se ofendem, irmãos, porque não possuem um relacionamento com Deus. Elas sabem disso. Que não existe um relacionamento pessoal de pai e filho. E aí elas se deparam com um texto que diz que o pai deles é uma pessoa indesejada. O pai deles, e aí eles imaginam o diabo, né, com chifre, rabo pintado de vermelho, é aquele ser asqueroso. Quem gostaria de ter um pai desse? Ninguém. Então, como assim dizer que Deus não é o pai de todos? O ponto de João é que os filhos, eles são parecidos com o pai. O diabo nada mais é do que o adversário de Deus. Um ser que se rebelou contra Deus e que vive em completa rebeldia. Que não deseja obedecer a Deus. Que não dá a mínima para a palavra de Deus. E no mundo nós temos só dois grupos de pessoas. Os que vivem debaixo da autoridade de Deus e os que vivem rebeldes a Ele. Então a evidência da sua descendência é por meio da aparência. O filho é parecido com o pai. Ou ele é semelhante na rebeldia ou na obediência. João diz assim: identifique o seu pai. Se você é como filho obediente, você é filho de Deus. Agora, se você é rebelde e não dá a mínima para a palavra de Deus, seu pai é outro. E aqui, irmãos, nós temos mais uma vez uma notícia ruim, que é: a Bíblia nos conta que todo mundo nasce na família errada. Todo mundo nasce rebelde, desobediente, com um pai indesejado. Mas outra vez nós temos uma boa notícia em Cristo. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele toma para si filhos. Ele adota um povo para ser semelhante ao seu filho legítimo. Basta fazer o quê? Buscar o filho e aí encontraremos o Pai. O Pai nosso. E a partir disso, a partir do momento que você encontra o Pai, você deve construir um relacionamento com Ele. E como fazer isso? Como qualquer relacionamento pessoal, dedicando tempo, conhecendo mais a pessoa, se doando para ela. De maneira direta e prática, tem 3 vias para construir um relacionamento com Deus como nosso Pai. A via da palavra de Deus, que é onde você conhece a Ele. A via da oração, que é onde você se comunica com Ele. E também a sua própria família, a igreja. Na igreja você também conhece o Pai. Portanto, toda vez que você se colocar em oração diante de Deus e disser Pai Nosso, lembre-se de que Ele é um ser pessoal e Ele deseja se relacionar com você. Ele não é uma força, não é uma energia, Ele é uma pessoa. Ele é o Pai. Em segundo lugar, a oração modelo de Jesus nos mostra que Deus é o Pai nosso, porém Ele é diferente de nós. Essa é outra característica extremamente importante, que nós devemos ter muito claro quando nós nos colocamos diante do Pai nosso. Saber que Ele é diferente de nós vai nos livrar de muitos erros no meu relacionamento com o Criador. Nós devemos saber que Ele é o nosso Pai, um Pai que está perto dos seus filhos, porém nós devemos igualmente saber que esse Pai está sentado num trono. E onde está localizado esse trono? Pai nosso que estás nos céus. Ele é um Pai, mas não um Pai como eu sou, como alguns irmãos também são. Ele é um Pai que está em outro lugar. Ele está acima de nós. Ele está nos céus. É um Pai que ocupa lugar de autoridade. Isso não significa que nós devemos ter medo de chegar até Ele para falar com Ele, fazer petições, porque Ele é Pai. Ele é um Pai amoroso.
o Pai justo, misericordioso, que conhece os nossos pedidos. Ele se alegra quando seus filhos correm até Ele e derramam o seu coração em oração. Porém, irmãos, o fato dele ser diferente, o fato dele estar no céu, sentado no trono, indica que eu preciso, ao me aproximar dele, ter uma atitude de respeito com esse Pai, de humildade e de reverência. Alguns movimentos modernos, eles têm apresentado Deus como o nosso camarada, né? O nosso brother, né? Falando de maneira descolada sobre Deus. Né? Esse tipo de movimento do Jesus é top. Esses movimentos modernos, eles nunca leram alguns textos das Escrituras. Tenho certeza disso. Irmãos. Isaías 6, verso 1 a 5 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías está dizendo que ele viu o Senhor. E ele diz, ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima deles havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício está cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha a reverência do profeta ao ver o Senhor. Ele achou que ele ia morrer. Ao ver aquele ser perfeito, santo, santo, santo. E aqui eu volto a algo que eu bati bastante na semana passada. Nós precisamos, na nossa vida de oração, ter como fundamento um correto conhecimento sobre Deus. Nós precisamos orar para Deus, aquele que é o único e verdadeiro Deus. Nós precisamos, através da palavra, adquirir esse conhecimento. Porque quanto mais eu me aprofundo neste livro, quanto mais eu aprendo da palavra do Senhor, mais eu diminuo diante dele e mais ele cresce diante de mim. Eu lhe garanto isso, irmãos. Se você buscar o Senhor nas páginas desse livro, você vai ser impactado com a imagem desse Pai Nosso. Você vai chegar ao ponto de fazer como Isaías: Senhor, eu conheci o Rei dos Reis. Esse é o Pai Nosso que estás nos céus. E através do conhecimento revelado na Bíblia, eu gostaria de citar alguns atributos de Deus que fazem dele diferente de qualquer outro pai e que são extremamente importantes para a vida de oração de qualquer pessoa. O primeiro atributo, e não poderia ser outro, até porque a oração que Jesus faz aqui é um modelo dessa característica do ser de Deus, é a sua soberania. Toda vez que você se colocar diante de Deus em oração e pronunciar as palavras Pai Nosso que estás nos céus, lembre-se que Ele é soberano. Se você pegar no dicionário da língua portuguesa e você ler o que é soberano, vai estar escrito: é alguém capaz de exercer o poder de maneira extrema, que possui suprema autoridade. Agora eu vou dar uma definição bíblica de soberania. Daniel, capítulo 4, verso 35, diz assim: comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer por que fazes essas coisas. Isaías, novamente, 46, verso 9 e 10. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. O Deus da Bíblia é um Deus soberano. Ou seja, Ele está no controle e no governo de tudo e de todos. Não existe um único centímetro do universo que não esteja sujeito à autoridade desse Deus. Saber disso, irmãos,
Saber que Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de a gente se colocar diante dele em oração. Isso afasta de nós o medo. Afasta de nós as incertezas da vida. Nos dá força em momento de fraqueza. Porque Deus, o nosso Pai amoroso, está no controle. Ele nunca é pego de surpresa. Jesus fez questão de ressaltar isso para os seus discípulos em Mateus capítulo 10, versos 28 a 31. Ele diz: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Esse é um Deus, irmãos, do qual nós jamais podemos nos colocar diante dele como se a autoridade fosse nossa e dizer: Senhor, eu exijo que isso aconteça. Eu determino, eu quero isso na minha vida. Esse é um tipo de Deus que não pode nem ser questionado. Por que, Deus, tu permitiu isso acontecer? Nós jamais devemos nos colocar em oração com exigências ou questionamentos dessa natureza. Da onde surgem movimentos como a confissão positiva? Determine e exige diante de Deus. Surge da falta de conhecimento sobre o verdadeiro Deus. Nós devemos sujeitar as nossas orações à soberania. As nossas orações não devem ser eu determino, eu exijo. Deve ser: Senhor, Pai nosso, humildemente eu me coloco diante do teu trono. Eu exalto a sua majestade. Eu derramo meu coração e os meus desejos diante de ti. Porque eu não consigo esconder nada da tua soberania, do teu conhecimento. Mas eu sei que tu sabes o que eu realmente preciso. Eu quero muito isso ou aquilo, mas eu confio que tu sabes o que eu realmente preciso. Manifesta a tua soberania na minha vida. Essa é uma oração que exalta o Senhor. E eu quero deixar bem claro um ponto aqui. Deus não é soberano simplesmente porque Ele conhece o futuro ou sabe o que vai acontecer. Deus não é soberano porque Ele olha para a linha do tempo e vê passado, presente e futuro. Porque se isso significasse soberania, Deus ele seria só aquele narrador de filme. Sabe aquele filme que você está assistindo e que tem um narrador que fica contando a história? Deus seria esse, o narrador. Estaria contando uma história, mas o controle dessa história está na mão dos personagens. O Deus soberano do universo, ele é o autor da história. Ele não é o narrador da história. Somente ele faz tudo aquilo que deseja, é o que diz a palavra de Deus. Nenhum único plano dele é frustrado. Nós precisamos, na nossa vida de oração, ter essa visão de Deus. Uma visão elevada, onde coloca Deus no seu trono e não coloca Deus sujeito à nossa própria vontade. Outro atributo de Deus que nos mostra que Ele é diferente, que possui um impacto direto nas nossas vidas de oração, é sua onipotência, ou seja, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Jeremias 32:17 diz: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Nada é impossível para Deus. Quando você ora, quando você chega ao Pai Nosso, você está falando com alguém que possui autoridade e poder para realizar qualquer coisa. Agora, isso não é justificativa para você entrar na presença dele e pedir para o Senhor: eu quero ganhar na Mega Sena porque é o Deus do impossível. Não. O fato de Deus poder fazer o que Ele quer e ter poder para fazer o que Ele quiser, não significa que Ele fará aquilo que você quer. Eu sei que o poder de Deus não tem limite, mas eu também sei que Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. E acima de tudo, sabendo que Ele sabe o que é melhor para mim. Até nisso nós temos que nos humilhar. Nós de fato não sabemos o que é melhor para nós. Nós temos planos, temos desejo, queremos coisas, mas quem sabe o que é melhor para nós é o Senhor.
Em muitos casos, o melhor para nós vai ser passar por um deserto, para ser purificado, para ter um relacionamento firmado no Senhor, que Ele sabe o que é melhor. E aqui eu não pretendo gastar muito tempo, irmãos. Só há uma área da vida que eu queria ressaltar aqui, que saber que Deus faz o que Ele quiser e que nada é difícil demais para Ele, é algo que nos encoraja nas nossas orações pelos perdidos. Certamente todos nós temos familiares, amigos, pessoas que nós amamos e que permanecem cegos no seu pecado, e que a gente olha para essas pessoas e pensa, não, mas é impossível que vá se converter. Não, olha só, não tem como. Aquela pessoa é impossível para Deus. Não, para Deus nada é impossível. Não desanime. Continue orando pela salvação e crendo que Deus pode realizar o improvável. E por fim, o terceiro argumento, o atributo de Deus, que mostra que Ele é diferente, e esse atributo influencia na nossa vida de oração, é a sua onipresença. Ou seja, Deus está presente em todo lugar. Isso significa que em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode orar a Deus. Você pode falar com Ele. Você pode expor o seu coração, as suas angústias, os seus pedidos, os seus agradecimentos. Você não precisa ir até a cidade santa, no templo, para orar para o Deus que habita lá. Você não precisa ir para um prédio, supostamente que é a casa de Deus, para fazer as suas orações. Você não precisa subir no monte mais alto, porque lá a linha é menor, está mais perto de Deus. Não. Salmo 139, verso 7 e 10 diz que é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Lembre-se sempre, ao clamar para o Pai Nosso, você está sendo, independente do local, transportado para diante do trono do Rei dos Reis, soberano Senhor do Universo, o Todo-Poderoso. Ele está em todo lugar. Isso nos leva, irmãos, a uma terceira e última característica do significado da expressão Pai Nosso. Algo tão fundamental quanto tudo aquilo que já foi dito aqui. Sabem quando uma pessoa, que às vezes era conhecida sua, era uma pessoa de fácil acesso, ela assume uma posição de autoridade, de repente ela se torna, ocupa um cargo importante numa empresa, ou se torna um prefeito, um governador, um presidente. O que acontece com pessoas que assumem cargos de autoridade? Elas tendem a se tornar pessoas de difícil acesso. Você já não tem um acesso tão fácil àquela pessoa. Você não consegue falar com o prefeito aqui da cidade na hora que você bem entende. Você vai ter que ir lá agendar um horário com ele. Da mesma forma, e ainda maior, num caso de autoridades maiores, um presidente. Imagine então o soberano do universo. A posição maior de todas. E essa é mais uma maravilha da bondade e misericórdia de Deus, porque Ele é um Pai acessível. Um Deus preocupado, um Deus atencioso, disposto a nos ouvir a qualquer momento e em qualquer lugar. Que maravilha que é isso, irmãos. Você já parou para pensar só nisso? Que o Deus Criador de todas as coisas, autoridade máxima, supremo governador, perfeito e perfeitamente santo, Ele escuta a sua oração. Oração de uma pessoa imperfeita, falha, limitada, pecadora. Como a gente perde algumas preciosidades das coisas simples da vida, Nós temos aqui uma verdade tremenda. A oração, ela se torna algo rotineiro para o cristão. A gente ora constantemente e a gente pode perder o grande milagre que se encontra nessa coisa que é simples, que é rotineira. Nós podemos facilmente criticar, por exemplo, as pessoas que estavam pedindo sinais aqui no texto que nós lemos anteriormente, João 6, onde aqueles homens pediam para Jesus, mostre-nos um sinal e um milagre.
né? Elas queriam ver algo, sendo que o maior milagre de todos, o Deus encarnado, o próprio Deus na frente deles, eles não conseguiam enxergar aquele grande milagre. Que Deus não permita isso na nossa vida. De nós hoje criticar essas pessoas do passado e acabar fazendo a mesma coisa. Pedindo sinais e milagres para Deus em oração e não valorizando o grande milagre que é a própria oração. O grande milagre que é o Deus soberano, onipotente, onipresente, ser um Deus acessível. Um Deus disposto a nos ouvir. Um Deus que deseja um relacionamento conosco. Um Deus no qual nós podemos nos atrever de chamar de Pai. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ao longo de toda a Escritura, a revelação que nós recebemos sobre Deus é essa. Deus é um Deus presente, um Deus perto, um Deus atencioso. Desde a criação nós vemos Deus presente, perto de Adão e Eva. E aí o homem decide viver por conta própria, e aí houve uma ruptura nesse relacionamento. O pecado afastou o Deus presente. E aí imediatamente Deus providenciou um caminho para reaproximar-se da humanidade. Pouco tempo depois do pecado original, Deus estava habitando no meio do seu povo por meio do tabernáculo. Só que essa era uma morada provisória. E aí nós chegamos ao Novo Testamento. Em João, capítulo 1, verso 1 e verso 14, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 1 João 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalpar. Pense, irmãos, Jesus está aqui neste momento do Sermão do Monte, ensinando um modelo de oração, um modelo que glorifica a Deus, um modelo que exalta os atributos de Deus, que ressalta as características pessoais desse ser divino, que mostra a Deus como alguém diferente de nós, e além disso demonstra que Deus se preocupa, que Ele deseja ouvir os seus filhos, e isso é por demais maravilhoso. Jesus está ali ensinando os seus discípulos a orar para um Deus que está perto, um Deus acessível, sendo que Ele mesmo é a ilustração visível e real desse Deus presente. Jesus era a ilustração ali do Deus entre nós, do Deus habitando no meio dos seus filhos, um Deus que é completamente acessível. Da mesma forma que Jesus diz aqui para os seus discípulos, quando forem orar, chamem Deus de Pai, esse mesmo Jesus dirá, como um grande Pai amoroso, em João 13:33, ele diz para os seus discípulos: filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Logo depois, João 14, versos 8 e 9, o texto diz que Filipe replicou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus respondeu: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não tenho desconhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Em Jesus nós temos, como diz o autor de Hebreus, a expressão exata de Deus. Em Cristo nós compreendemos que Deus é nosso Pai. Um Pai que chama os seus discípulos de filhinhos. Em Cristo nós temos a perfeição da personalidade de Deus. Da mesma forma que em Cristo nós vemos que Ele é realmente diferente de nós. Perfeito na sua soberania, perfeito no seu poder e na sua presença. Mas acima de todas as coisas nós temos a plena certeza de que Ele é o Deus presente. Em Cristo nós olhamos para o Deus acessível, o Emanuel, o Deus conosco. Toda vez que você iniciar uma oração dizendo Pai Nosso, lembre-se do ser pessoal que Ele é. Porém, lembre-se também que Ele é diferente de nós.
Lembre-se que Ele é um Deus acessível, disposto a te ouvir, que se alegra no relacionamento com sua família de muitos filhos. E ao lembrar disso, dessas características do Pai Nosso, olhe para Cristo e veja com os próprios olhos todas essas características desse Pai que estás nos céus. Reflita sobre um homem perfeito que é perfeitamente Deus. Hebreus capítulo 4, 14 e 16 diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar no que for preciso. Jamais esqueça, nosso Deus é o Pai Nosso, um ser pessoal, diferente de nós e completamente acessível. Para concluir, irmãos, eu vejo na história de Maria, a mãe de Jesus, um relato muito preciso do tipo de relacionamento que o Pai Nosso deseja ter com seus filhos. Deus tomando a iniciativa do relacionamento, escolhendo e capacitando pessoas para uma missão. Se você pegar o relato em Mateus 1 ou Lucas 2, você verá que Maria ela não se assusta ou duvida daquilo que ela ouviu da boca do anjo Gabriel, que ela seria a mãe do Rei soberano do universo. Deus preparou Maria para aquele momento. Mas o que chama mais atenção é que Deus nem precisaria ter avisado Maria sobre o que aconteceria. Deus não precisava ter enviado um mensageiro e ter revelado o seu plano. Mas essa é a maneira como Deus age. Deus, ele tem prazer de se relacionar com seus filhos. Deus, ele se alegra em compartilhar os seus planos. Deus gosta de se comunicar conosco. E ele revela tudo aquilo que ele acha importante para que a gente saiba. Nosso Pai gosta de se revelar a nós. E ele faz isso para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa compreendê-lo, mesmo nas nossas limitações, nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades. Então, se você é realmente um filho desse Pai Celestial, você vai ter alegria nisso. Quanto mais Deus se revela para você por meio da sua palavra, mais você quer conhecê-lo e se relacionar com ele. Portanto, deixe que o Pai fale com você por meio deste livro. E fale com o Pai por meio da oração. E faça isso diariamente. Lembrando-se que ao clamar Pai Nosso, você está se relacionando com um ser pessoal, porém diferente de nós. Um Deus soberano, todo-poderoso, que está em todo lugar e que é acessível a todo tempo. Eu quero encerrar lendo novamente o texto de Mateus 6, versos 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez.